Nessa aula sobre a Era Vargas, na parte 3, nós falaremos sobre o Estado Novo. Nós vamos falar sobre as suas causas, os seus desdobramentos e as suas consequências. Desde já eu desejo uma boa aula para todos. Bem, o que foi o Estado Novo? Bem, o Estado Novo ele foi uma ditadura pessoal de Vargas sobre o Brasil, de 1987 a 1945. E a base dessa ditadura era o ideário fascista, corporativista, estatizante e, sobretudo, intervencionista. Então acabou acontecendo que Getúlio Vargas ele procurou centralizar as decisões ainda mais. Se na Constituição de 34 ele conseguiu centralizar o país em alguns aspectos, no Estado Novo ele centralizou por definitivo. Por quê? Ele extinguiu todos os partidos políticos. Não existia partido político no Brasil a partir dessa época. Congresso Nacional e as assembleias legislativas estaduais, ele ordenou seu respectivo fechamento. E o Getúlio Vargas, ele desfechou o golpe sem enfrentar nenhuma resistência. Então é por quê? Porque a maioria dos líderes políticos e, sobretudo, os líderes militares, eles viram que não existia ninguém capaz de solucionar o problema que o país estava se passando, ou seja, a ameaça socialista, ainda que Getúlio Vargas utilizou esse pano de fundo como válvula de escape para a implementação da sua ditadura, mas existia de fato a ameaça socialista sobre o Brasil. Porque se nós levarmos em consideração Olga Benário Prestes, ela era uma agente soviética. Luiz Carlos Prestes, quando ele veio de Moscou para o Brasil, ele veio com ordens expressas: transformar o Brasil em um regime socialista. E daí, no entanto, senhores, acabou acontecendo que, mesmo que o Estado Novo tinha ali, digamos, uma base fascista, nós podemos dizer que o Estado Novo não foi totalmente fascista, por quê? Porque não houve a existência de um partido único durante o Estado Novo. Ou seja, Getúlio Vargas ele governou o Brasil como presidente, como ditador, só que porém não existia um partido político para dar um suporte para ele. Como na Itália tinha o Partido Nacional Fascista e na Alemanha o Partido Nacional, Partido Trabalhista Nacional Socialista. Não existia um partido único. Getúlio Vargas simplesmente ele governava o Brasil como um ditador centralizado, sobretudo, no poder executivo. Então nós podemos levar em consideração que o Estado Novo ele tinha uma tendência fascista. Ele não foi totalmente fascista pelo simples fato: Vargas não governou com um partido político. Ele governou simplesmente, como eu posso dizer assim, como pessoa física. Ok? Sobre as causas da ditadura do Estado Novo. Então acabou acontecendo que, dentre as causas, nós temos apenas três que são aqui as principais. O primeiro era o temor de uma possível ameaça comunista. Então, conforme eu já havia dito para os senhores, ainda que o plano Cohen fosse falso, existia uma real ameaça comunista sobre o Brasil. Getúlio Vargas ele não queria deixar o poder. Então, quando já estava próximo ali de 37, já estava ali tudo preparado para as eleições, simplesmente, através do plano Cohen, Getúlio Vargas ele anula o pleito eleitoral e através do golpe do Estado Novo, ele assume o poder. E além disso, Vargas ele tinha ali uma simpatia pessoal em relação aos regimes fascistas europeus. Então Vargas ele simpatizava tanto com o fascismo italiano como o nazismo alemão. Tanto que se nós levarmos em consideração, analisando a história do Brasil, as principais figuras ali da ditadura do Estado Novo, sobretudo o chefe de polícia do Distrito Federal, o Filinto Miller, ele havia feito cursos de especialização na Alemanha nazista. Então Getúlio Vargas ele tinha
um dos filhos de Vargas, ele era casado com uma alemã. E segundo, né, informações históricas, essa esposa do filho de Vargas, né, ela era uma militante nazista atuante. Então, as causas foram três: medo de uma ameaça comunista, Getúlio Vargas não queria largar o poder, e o Getúlio Vargas ele tinha uma certa simpatia aos regimes fascistas. Só que nós temos que levar em consideração que o Estado Novo governou sem partido. Ou seja, o Estado Novo ele era uma ditadura apartidária. Não tinha nenhum partido ali para dar um certo suporte. Ok? O Estado Novo, ele havia, digamos, como posso dizer assim, ele havia extinguido a Constituição de 34. Então, ou seja, a partir do Estado Novo, o Brasil vivia um estado de exceção. A antiga Constituição, a Constituição vigente, a de 34, ela foi extinta. Então, às pressas, o Getúlio Vargas, né, para dar uma aparência democrática ao seu governo, ele havia ali, né, convocado o jurista Francisco de Campos para rapidamente ali fazer uma nova Constituição para o Brasil, que foi a Constituição de 37, conhecida popularmente como Constituição Polaca. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição Polaca por causa que ela foi baseada na Constituição fascista da Polônia e também da Itália. Polaca é uma palavra de origem, digamos assim, uma palavra depreciativa, e geralmente essa palavra depreciativa, na época, ela era usada vulgarmente para designar as prostitutas. Então é por isso essa Constituição ela ficou conhecida como polaca, porque no entender, digamos assim, da população, essa Constituição às pressas era uma Constituição prostituta, porque não tinha dignidade nenhuma, não tinha validade nenhuma. Tinha validade porque manda quem pode, obedece quem tem juízo no regime ditatorial, é assim que funciona. Mas assim, no entender da população, essa Constituição, ela era uma Constituição, como posso dizer assim, sem base legal nenhuma. Então, as características da Constituição de 37. Centralização política. Então, por que centralização política? Porque geralmente o Getúlio Vargas, com o Estado Novo, ele tirou toda a autonomia dos estados. Tanto que nos estados, as assembleias legislativas elas foram extintas. As câmaras municipais foram extintas. Então, a escala de poder ficou funcionando da seguinte forma: era o prefeito a nível municipal, o interventor a nível estadual, o interventor substitui a figura do governador, e a nível federal, a figura do presidente. Então, o legislativo estadual e municipal e federal foram extintos. Existia apenas o executivo. Então, a característica, né, foi uma centralização política e um fortalecimento do poder executivo. Tanto que o poder executivo ele era tão forte que o poder judiciário do país era subordinado diretamente ao executivo. Então, ou seja, não existia aquela separação dos poderes tanto defendida. Então, ou seja, o judiciário seguia as ordens do executivo. Então, além disso, né, uma das características de 37 da Constituição de 1937 foi a censura. Então, ou seja, o governo ele fiscalizava toda a atividade artística, toda a atividade, como posso dizer assim, da imprensa. Então, geralmente, os jornais que ousassem criticar o governo eram fechados. Então, existiam ali os censores do Estado Novo que fiscalizavam, né, toda a parte cultural, toda a parte da questão da imprensa e da propaganda. E além disso, né, pessoal, outra característica que nós podemos frisar também foi a questão da legislação trabalhista. Então, ou seja, para dar uma aparência democrática e para
população, que Getúlio Vargas ele tinha um magnetismo pessoal muito forte e ele atraía a simpatia do povo trabalhador, do trabalhador brasileiro por causa, né, ele ficou conhecido historicamente como o pai dos pobres, pai dos trabalhadores, por causa dessa importância para a legislação trabalhista que ele havia dado. Então acabou acontecendo que nessa questão da legislação trabalhista, acabou acontecendo que durante o Estado Novo, os sindicatos, eles foram ali, digamos, submetidos à orientação do governo. Então, ou seja, Vargas ele cria podemos dizer assim, um sindicalismo, só que é um sindicalismo governista, ou seja, um sindicalismo é, corporativista. Tanto que esses líderes sindicais que eram associados ao governo, eles ficaram conhecidos como pelegos, porque era um sindicalismo governista, não um sindicalismo autônomo, um sindicalismo de reivindicações. E Getúlio Vargas, né, para promover o seu regime, para promover a sua pessoa como grande líder do Brasil, ele criou um departamento ali, né, exclusivo para tratar da sua imagem pública, que foi o departamento de imprensa e propaganda. Então, naquele pôster que eu mostrei para vocês no começo da nossa aula, ali nós temos ali um produto fabricado pelo DIP. Então, Getúlio Vargas ele procurava falar ao rádio, ele procurava, digamos assim, participar de vários eventos, tanto que uma característica assim, dessa ditadura de Vargas foi que durante os feriados cívicos, sobretudo o Dia do Trabalho, havia grandes manifestações. E o próprio aniversário de Vargas era comemorado, digamos assim, como data pública, com festas, com, digamos assim, toda aquela pompa existente, né, nessas solenidades públicas. Pessoal, vocês têm que procurar levar em consideração que o Estado Novo ele não foi implantado somente por Vargas. Existia todo um suporte, existia toda uma assessoria por trás de Vargas. Então, ou seja, as principais forças políticas que sustentavam o Estado Novo, os militares, os grandes fazendeiros latifundiários, a classe média e os industriais. Então existia ali, né, um apoio, porque geralmente ninguém consegue governar sozinho. Ninguém consegue, digamos assim, como posso dizer assim, oprimir por tanto tempo, uma população. Nós temos que levar em consideração que não eram todas as pessoas assim que viam o Estado Novo como uma ditadura perseguidora, uma ditadura opressora e repressora. Ou seja, só tinha problema com o Estado Novo quem arrumava encrenca com eles. Então, além disso, houve uma intervenção estatal muito grande na área industrial. Então, houve, né, um crescente desenvolvimento da chamada indústria de base no Brasil. Indústria de base que consiste em siderurgia, metalurgia e, sobretudo, a indústria do petróleo. Então, Vargas ele começou já a tratar de uma questão que até então era esquecida, a questão do petróleo brasileiro. Que nós vamos ver isso, né, quando nós estivermos falando sobre República Populista ou segundo governo Vargas. Que Vargas, apesar, né, dele ter deixado o poder com o fim do Estado Novo, ele voltou à cena e conseguiu mais um mandato presidencial. Só que isso já é outra história. Voltando aqui. Assim como geralmente o fascismo ele havia criado uma carta de trabalho que elabora ali as principais leis trabalhistas, o Getúlio Vargas ele também cria uma carta de trabalho para o Brasil. Essa carta ficou conhecida como CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Então, basicamente, essa consolidação da lei de trabalho foi o recurso na qual Vargas ele conseguiu manter do seu lado o setor trabalhista, ou seja, o povão. O Brasil, ele, né, era governado por um regime
totalitário, um regime corporativista, né, inspirado no fascismo, no nazifascismo. Só que, porém, acontece que os Estados Unidos, eles, né, entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941, necessariamente, né, após o bombardeio japonês em Pearl Harbor. Isso em 7 de dezembro de 41. O Brasil, ele entrou na guerra ao lado dos aliados. Então, até o presente momento, aconteceu que o Brasil ele estava neutro. Por quê? Grande parte dos militares brasileiros, eles simpatizavam com o nazifascismo. Então, eles não viam assim, digamos, uma possível ameaça sobre o Brasil, uma ameaça nazifascista. Só que acabou acontecendo que após, digamos, após a década de 30, houve uma aproximação cada vez maior entre Brasil e Estados Unidos. E daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que o Brasil, por meio de acordos econômicos com os Estados Unidos, ele havia entrado na guerra ao lado dos aliados. Lembrando que o Brasil, ele, ele era ali um importante fornecedor de gêneros para a Europa, sobretudo para a Inglaterra. Então, a Alemanha ela havia adotado a guerra submarina e começou a afundar os navios mercantes brasileiros. Então, em contrapartida, é, até o último episódio, Getúlio Vargas ele não queria envolver o Brasil na guerra. Só que, pressionado pelos os Estados Unidos fizeram a oferta para eles de financiar a construção da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a CSN, no Rio de Janeiro, ou seja, o Brasil, participando da guerra, receberia como prêmio o estabelecimento para a indústria de base. Então o Brasil ele toma partido e se une com os aliados, com os Estados Unidos e as demais nações que combatiam o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Então acabou acontecendo, pessoal, que é, o Brasil ele entrou na guerra por pressão popular. Então, como houve, né, o afundamento dos navios mercantes brasileiros pela Marinha Alemã, o povo saiu às ruas exigindo que o Brasil entrasse em estado de guerra contra as nações do eixo. Então, declarado o estado de guerra, em 1943, começava-se a formar a Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira é uma força militar composta, né, pelas três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, só que na Segunda Guerra Mundial o que foi mais assim lá para as linhas de combate foi sobretudo os oficiais, né, foram os oficiais do Exército, os oficiais e os cidadãos recrutados. Então, lá na Itália, o Brasil atuou como uma força de apoio, né, aos americanos contra as forças nazistas na Itália. Lembrando que em 43, a Itália, né, ela havia é, declarado, digamos assim, né, ela tinha saído da guerra. Ela havia declarado ali o armistício. Só que, porém, como o território italiano estava controlado pelas tropas alemãs, a guerra ainda continuou até 45. E lá, é, na Itália, o Brasil ele teve um papel importantíssimo, tanto que geralmente costuma-se falar, né, que o Brasil não teve uma participação decisiva na guerra, o Brasil teve sim. O Brasil ajudou a libertar, digamos, Monte Castelo, ajudou a libertar Pistoia, Montésio. O Brasil, através da Força Expedicionária Brasileira, ele teve um papel decisivo na campanha para a libertação da Itália. Então, sobre a Força Expedicionária Brasileira, é, o número de soldados que foram para lá lutar foram aproximadamente 25 mil soldados. Então acabou acontecendo que desses 25 mil soldados, mais ou menos uns 3 mil
se feriram lá em combate. Então, dentre esses 3.000, né, alguns chegaram a falecer. Eles foram enterrados lá no cemitério militar de Pistoia, só que posteriormente, né, os restos mortais desses soldados foram transladados de volta para o Brasil. E daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que após o fim da Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que as ditaduras do eixo, né, elas foram eliminadas, elas foram extintas. Só que acabou tendo uma contradição, porque os soldados brasileiros foram para a Itália defender os ideais de liberdade, sendo que eles viviam em uma ditadura inspirada pelo fascismo italiano. Então, acabou acontecendo que a população, principalmente os soldados que haviam lutado na Segunda Guerra Mundial, eles começaram a ver com maus olhos o Estado Novo, a forma autoritária do Estado Novo, esse caráter fascista. Porque o fascismo acabou se tornando o inimigo do mundo, fascismo, nazismo, essas ideologias autoritárias. Então, com isso, a oposição sobre Vargas começou a aumentar e aumentar muito. Tanto que ainda em 43, vários intelectuais eles escreveram um documento conhecido como Manifesto dos Escritores. E em 45, é, basicamente, né, foi. Não, perdão, deixa eu retomar o raciocínio. Em 1943, vários intelectuais, vários políticos, eles escreveram o Manifesto dos Mineiros. O Manifesto dos Mineiros era uma carta, né, que esses líderes eles se opunham à forma na qual o Brasil estava sendo governado, ou seja, a ditadura do Estado Novo. Agora vamos às consequências. Bem, sobre as consequências, né, nós podemos citar, né, a oposição ao governo, né, do Estado Novo. Então Getúlio Vargas, né, ele já estava ciente das críticas da oposição à sua forma de governo. Então Getúlio Vargas, ainda como ditador, ele havia previsto eleições para 1945. Então, além disso, ele, como medida, ele havia libertado todos os presos políticos e ele concedeu anistia para todos, dentre eles Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes ele ficou preso 10 anos, praticamente, né? E logo depois, ele, juntamente com os outros líderes políticos que foram presos, começaram a articular-se no cenário político nacional. E daí, no entanto, né, Getúlio Vargas, ainda como presidente, ele teve a ideia de articular dois partidos políticos. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que era um partido que convergia os líderes trabalhistas, que convergia os trabalhadores, grande parte, sobretudo, né, como posso dizer assim, né, da população urbana. E o Partido Social Democrata, que era um partido formado, digamos assim, pelos grandes produtores, pelos grandes latifundiários. Então ele já havia criado esses dois partidos e com esses dois partidos, né, ele já teria uma força política caso quisesse retornar à presidência da República. E ele organizou um movimento, esse movimento conhecido como queremismo, ou seja, queremos Getúlio presidente. Só que o queremismo ele não deu muito certo, por quê? Porque as pessoas elas já estavam cansadas de serem governadas por Getúlio Vargas. 15 anos de governo. As pessoas elas queriam experimentar algo diferente. Então, pressionado pelas Forças Armadas, Getúlio Vargas ele renunciou à presidência em outubro de 1945. Então acabou acontecendo que com o fim do Estado Novo, né, Getúlio Vargas foi destituído da presidência e quem assume, né, a presidência foi o presidente do Supremo Tribunal, José Linhares. José Linhares ele assumia a presidência, né, até que houvesse eleições presidenciais.
Então acabou acontecendo, né, que com essas eleições presidenciais, os dois candidatos